Fala galera do Brasil, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo beleza? Vamos lá, gente. Hoje é 31 de março, 23 horas e 34 minutos. Peço desculpas, demorei para entrar, mas estava organizando as coisas aqui. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Tá todo mundo na área aí? Vamos lá. Hoje sem música, Hoje não consegui escolher a música adequada aí pra gente discutir o tema de hoje, mas vamos lá. Vou pedir para os meus amigos aí que estão aí, já estamos chegando em quase 1000 pessoas, se puderem convidar os seus amigos, convidar no Twitter, convidar no Facebook, convidar no Instagram, aonde quiserem. Isso é muito legal porque a essa audiência cresce, a gente lota de gente aqui para discutir o tema de hoje. E olha lá, quase chegando 1000 pessoas. Hoje já confirmamos, passamos de 72 mil seguidores, o que é fantástico. Então eu queria agradecer a KGT, Marlos, Camila, Juíza antes dos 40, adorei. Margaritas, como é que convida? Tem esse bonequinho aqui, acho que está desse lado aqui, porque inverte a tela. É um bonequinho, né? Você tá vendo o número aí, você clica no bonequinho e lá tem as opções: share no Twitter, share no Facebook, invite followers, convidar no Twitter. Então é simples. Então, obrigado. LM Doprado, obrigado. Karina Vi, obrigado. 1K, chega a ser, vocês convidam, já cheguei em 1K. 1K significa que tem 1000 pessoas ao vivo discutindo e estamos juntos aí. Então vamos lá, pra gente entender o que aconteceu hoje no Supremo. Vamos lá. Bom, eu acompanhei de perto esta votação do Supremo hoje à tarde, ao lado do meu assistente. Quem viu a foto no Instagram vai conhecer o meu assistente de edições plenárias. Dei uma olhada lá no meu Instagram e fiquei um pouco preocupado com algumas manchetes que já saíram na imprensa hoje e que devem sair amanhã. Amanhã os jornais certamente vão estampar nas capas a decisão do Supremo, assim como eventualmente alguns jornais internacionais, a mídia internacional. Então, eu queria ler, eu selecionei alguns que eu encontrei na internet, e o que mais me chamou a atenção foi um site que diz o seguinte, aspas, STF livra Lula da cadeia. Essa foi a mensagem que esse site, não quero dizer, é um blog, não quero dizer, não vou expor a pessoa aqui, melhor eu não sou a pessoa que disse isso, mas eu vou ler de novo, aspas, STF livra Lula da cadeia. Então, na verdade não foi isso que eu discuti, mas vamos outros aqui, ó. A maioria do Supremo vota pelo envio de investigações sobre Lula para o Supremo. Veja, a maioria do Supremo vota pelo envio de investigações sobre Lula para o Supremo. Então foi isso que aconteceu. Outra notícia de internet: Supremo retira de Moro investigações sobre Lula. Na verdade, não aconteceu nada disso. O que se viu foi o julgamento da liminar do ministro Fleury. Esta liminar, esta ratificação de liminar, ela não teria lógica de acontecer, por razão da repercussão da decisão. O ministro Fleury resolveu levar a plenário essa questão. Provavelmente não era o caso de ratificação de liminar, haveria uma liminar e o julgamento da cautelar. E aí o plenário iria decidir essa questão. Mas há uma ratificação, lembrando que, até comentei na rede social, o ministro Gilmar não estava presente. Na minha visão, em outro periscope que cheguei a fazer, essa decisão ela tinha em certa medida um choque com aquela decisão do ministro Gilmar, que determinou os autos fossem tudo retomado para o juízo Sérgio Moro. Então, é uma constatação. O ministro Gilmar está em Portugal para um evento e não esteve presente neste julgamento. Uma pena, porque eu gostaria que o Supremo pudesse intentar, certamente por uma provocação do ministro Gilmar, esta convivência das duas
das duas decisões, a do ministro que mandou para o Sérgio Moro e a do ministro Teori que mandou trazer para o Supremo. De toda forma, isso sequer foi enfrentado, foi discutido, nem estava na pauta e portanto, esta é a situação. Notificação de liminar para que então se confirme os autos desta investigação e das interceptações telefônicas sejam remetidos para o Supremo. Que fique claro o seguinte, desde o início, os ministros concordam com isso, está havendo aí uma investigação em relação ao Lula, que também não tiro se ele é ministro ou não. Essa questão, a decisão do Gilmar, na minha visão, ainda prevalece. Isso quer dizer, o ministro Gilmar anulou a nomeação de Lula como ministro e esta questão não foi debatida pelo Supremo. Então, na minha visão, o Lula não é ministro. Não é ministro em razão não desta reclamação. Em razão, vou até pegar aqui, da medida cautelar no mandado de segurança 34070. Veja, esta é a cautelar que o ministro Gilmar decidiu. E no dispositivo desta cautelar, ele defere, ministro Gilmar, a medida liminar para suspender a eficácia da nomeação do Lula. Ele suspendeu a eficácia da nomeação por um suposto desvio de finalidade. Agora, a outra parte do dispositivo, é esse o ponto que eu acho que o Supremo tinha que ter também enfrentado, determinou a manutenção da competência da justiça em primeira instância, procedimentos criminais em seu desfavor. Ou seja, o ministro Gilmar, ele defere a liminar para suspender a eficácia da nomeação do Lula como ministro. Então, Lula não é ministro, essa é a minha interpretação, e manda de volta para o Sérgio Moro. O ministro Teori, no julgamento dessa medida, nesta cautelar na reclamação 23.457, é o dispositivo desta reclamação, porque é esta que foi ratificada hoje, a reclamação do ministro Teori. Então, vamos ler o dispositivo, porque a gente tem que entender bem o que está acontecendo aqui. O dispositivo diz que defiro a liminar para determinar a suspensão e a remessa a esta corte do mencionado pedido de quebra de sigilo e demais procedimentos relacionados, neles incluídos os processos tais e tais, assim como a sustação dos efeitos da decisão que autorizou a edição das conversas interceptadas. Ou seja, quando o Teori defere a liminar para mandar todos esses procedimentos para o Supremo, o que o Teori está dizendo é que toda a investigação contra o Lula realmente se paralisou e mandou-se, ou foi requisitado, todos os processos envolvendo essa investigação. É nesse ponto que eu vejo que há uma colisão de decisões. Entre a decisão do ministro Gilmar, que mandou ficar lá, e a decisão do Teori. Eu não acho que pudesse essa decisão simplesmente, comparando decisões de ministros, ter prevalecido. Agora, com a ratificação da liminar, esta é a decisão do Supremo, da Corte, que prevalece, teoricamente, sobre a decisão do Gilmar. É uma pena que eles não enfrentaram essa situação. Este embate de decisões, na minha visão, diametralmente opostas. Esta é a minha primeira percepção. Bom, o que é que a Corte fez? A Corte disse o seguinte: de fato, havia uma investigação, uma investigação criminal contra o Lula, ex-presidente, que não tem prerrogativa de foro. A investigação contra o ex-presidente que não tem prerrogativa de foro, nela se autorizou uma interceptação telefônica nos termos da lei da Constituição e da lei. A lei 9296, esta é a lei da interceptação, lei 9296. E aí, meus amigos, quando você fez essa interceptação de uma conversa do Lula, ou do telefone, se grampeou o telefone do Lula, houve um encontro fortuito de provas, porque entrou no canal do telefone do Lula uma ligação de pessoas que têm prerrogativa de foro. Como?
entrou no telefonema do investigado, ministro de Estado entrou no telefonema do investigado, parlamentar federal, e entrou no grampo do investigado a dona Dilma, a chefe suprema da nação. E aí se entendeu o ministro Theory que, como houve esta, não vou dizer fatalidade, mas essa situação, é que não poderia o juiz Sérgio Moro ter decidido sobre o que fazer com aquela escuta. E, inicialmente, não poderia ele ter aberto o sigilo. E, portanto, chamou tudo e travou o sigilo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para os votos divergentes do ministro Fux e do ministro Marco Aurélio. O que disseram os dois ministros? Que, de fato, quando há o surgimento numa investigação de pessoas que têm prerrogativa de foro, tem que se mandar para o Supremo, porque, na verdade, a gente está diante aqui do princípio do juiz natural, aquele que é o competente absoluto para discutir aquela questão. Agora, se existem outras investigações em andamento que não têm qualquer relação com essas que envolveram aqueles que têm prerrogativa de foro, não tem lógica mandar tudo como fez o ministro Theory. Então, eu vou, depois de pensar bastante, vou dizer que parece razoável ir para o Supremo aquilo que supostamente tem indício de crime praticado por aquele que tem prerrogativa de foro. Mas ficar na justiça do Sérgio Moro aqueles fatos que estão sendo investigados e que não tem nenhuma relação com aquele que tem prerrogativa de foro. Porque, veja, não há nenhum problema se eu estou investigando o Lula e a Dilma liga para ele, se na ligação em que ela fala tem ao menos um indício de crime, um indício, algum elemento que prove que aquilo é crime. Então, veja, quando se está discutindo se analisando uma interceptação envolvendo o Lula e o prefeito do Rio de Janeiro, aliás, uma manifestação de extremo mau gosto do prefeito do Rio de Janeiro, que primeiro disse que o Lula tinha alma de pobre, realmente para um sítiozinho não sei aonde, realmente uma manifestação que me parece complica a vida política dele. Falar da cidade de Maricá, acho que é Maricá, né, que ele falou, se fosse aqui no Rio de Janeiro, eu só ia comprar um sítio, não seria em Petrópolis, não seria em Maricá. Então, o prefeito do Rio de Janeiro, frase de mau gosto, de extrema deselegância, não me parece ele estava ali cometendo um crime quando falou isso. Ele até falou que a Dilma é mal-humorada, isso não é um crime. E de fato o próprio AGU, ao falar, a gente quando está no telefone fala um monte de besteira. Realmente, né, quem eventualmente não falou um monte de virar o telefone e eram realmente besteiras, mas o ponto é que se não são besteiras e há indício de prática de crime, tem que mandar aquilo para o Supremo, para aquele que tem prerrogativa. E, por outro lado, mesmo que se na interceptação apareça ali alguém que tem prerrogativa e não há nenhuma perspectiva de crime naquela conversa, aquilo não tem problema nenhum, aquilo continua, porque senão seria de qualquer investigação e ia travar todos os tribunais. Então, primeiro ponto, eu entendo que os 8 ministros que disseram sobe tudo para o Supremo, me parece que foi um certo exagero, porque sobe tudo, mas não me parece razoável questões que estão sendo investigadas que não tem nenhuma relação com aquele que tem prerrogativa de foro.
Isso, se for uma linha a ser adotada em toda investigação, opa, surgiu uma questão envolvendo quem tem prerrogativa, foi o que o Fux falou, vai subir tudo, vai travar os tribunais, vai ser um problema. Então, é claro que nós estamos tratando de uma situação muito delicada envolvendo o ex-presidente Lula e a Dilma Rousseff. Portanto, nesse caso, o Supremo está adotando uma linha muito cautelosa, mandou subir tudo, mandou subir tudo. Agora, o que mais me culpou também foi que em todo momento eles disseram e tomaram cuidado que não viam nenhuma prática de crime da Dilma. Eles estavam só apenas querendo avisar para ver se haveria o desmembramento ou não, mas eles não viam nenhuma prática de crime da Dilma. Então, é esse o outro ponto, né? Se não tem prática de crime, Fux até levantou isso. Então, por que mandar para o Supremo se ninguém está dizendo que houve crime? Ou não há nenhuma perspectiva de crime? Então, esse é o outro ponto que eu estou chamando a atenção desta questão. Bom, que fique muito claro, esta ratificação de liminar não está transferindo a investigação do Sérgio Moro para o Supremo. As manchetes amanhã amanhã é 1º de abril, dia da mentira. Vocês vão ver o que vai sair na imprensa. Amanhã, que digam a verdade, porque não é que o Sérgio Moro perdeu a competência, o Supremo vai analisar o mérito ainda. Veja que o ministro Teori, eu estou aqui com essa informação, ele, no final do julgamento, ele pediu uma agilidade nesse julgamento, porque tem que ouvir a Procuradoria da República, PGR, e pediu para já intimar a PGR antes mesmo de publicar a ata da decisão. Depois vem a ordem dessa ratificação de liminar. Então, eles estão querendo agilizar. Ele mostrou esta preocupação. Em vários momentos a gente viu também muita preocupação da corte em agravos que foram feitos ao ministro Teori, a Soaim. Isso foi uma sustentação muito bem feita pelo AGU, muito bem estruturada, né? E a corte se preocupou com essa manifestação que houve em relação à decisão do ministro Teori. Bom, o que disso tudo surgiu foi a informação que eu não tinha, e não sei se alguém tinha já essa informação, de uma proposta de súmula vinculante. Então, esse é um ponto importante. O Supremo, tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, proposta de súmula vinculante número 115. Estão enxergando aí? É a PSV, proposta de súmula vinculante número 115. Essa proposta de súmula vinculante foi encaminhada pelo próprio Lewandowski, partindo, vejam aqui, de 11 precedentes. Então você está aqui com os precedentes e a proposta. O que diz a proposta de súmula vinculante do ministro Lewandowski? E que agora vai andar, eu não tenho dúvida que ela vai andar. Diz o seguinte, abre aspas, surgindo indícios do envolvimento de autoridade que tenha prerrogativa de foro. Então, surgindo indícios do envolvimento de autoridade que detenha prerrogativa de foro. Então, tem que ter indício de envolvimento criminal de autoridade que tenha prerrogativa de foro. A investigação ou ação penal em curso deverá imediatamente ser remetida ao tribunal competente para as providências cabíveis. Eu vou ter que reconhecer que esta proposta de súmula vinculante reflete a jurisprudência do Supremo dominante nesta questão. Mas que fique claro, e faz bem a súmula ao dizer, surgindo indícios do envolvimento de autoridade que detém a prerrogativa de luta. Porque, vejam, vou pegar a Constituição aqui, os fundamentos que o ministro Lewandowski traz aqui. 5º inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 5º inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então veja, esta proposta de súmula vinculante está na linha da Constituição. De fato, a investigação sobre alguém que tem prerrogativa de foro é no tribunal cuja prerrogativa foi fixada na Constituição. Isso eu tenho como negar. Do ponto de vista constitucional está correto. Não é apenas a ação penal que é julgada
pelo Supremo, pelo STJ, pelo J, mas a investigação, a instrução, o inquérito, por exemplo, contra Eduardo Cunha, tramitou no Supremo e foi transformado, houve um recebimento de uma denúncia, denúncia por parte, virou ação penal no Supremo, mas o inquérito correu, o inquérito salão correu no Supremo, inquérito contra a autoridade corre no Supremo. Esta é a realidade, porque investigação tem que estar sob o controle do juízo que tem competência absoluta sobre aquela matéria. Então, isso não vai ter jeito. Ou seja, se em uma escuta telefônica se reconhece, aí tem que ter essa perspectiva aqui, indícios do envolvimento da autoridade que tem prerrogativa de foro, tem que mandar para o tribunal, não tem jeito. Agora veja, eu gostaria de chamar a atenção do parecer do PGR, aqui, parecer do PGR, estão vendo? Nesta proposta de súmula vinculante. Meus amigos, o que o PGR falou? Ele concorda com a redação da súmula vinculante, da posta, mas ele toma um cuidado muito importante aqui. PGR, na sua manifestação, diz e se preocupa com as hipóteses de encontro fortuito de provas. O PGR se preocupa com as hipóteses de encontro fortuito de provas cujo objeto seja desvinculado daquele da investigação ou da ação penal. Veja, vamos ver a proposta do PGR nesta proposta de súmula vinculante. Surgindo indícios do envolvimento de autoridade que detém a prerrogativa de foro, indícios criminais do envolvimento. A investigação ou a ação penal em curso deverá ser imediatamente remetida ao tribunal competente para as medidas cabíveis. Até aí eu estou concordando. E agora gostei. Ressalvam, ou seja, não tem que mandar, do alcance desta súmula, os casos de encontro fortuito de provas, é o caso, desvinculados do objeto da investigação ou ação penal, hipótese na qual a autoridade competente poderá encaminhar apenas a respectiva documentação ao tribunal. Ou seja, não tem que mandar para o tribunal competente aquilo que foi encontrado, que envolve alguém que tem prerrogativa, mas não está conectado com a investigação em curso na primeira instância. É mais ou menos a linha do que o Fux chamou a atenção e do que o Marco Aurélio chamou a atenção. Então, eu concordo com a questão, evidentemente, não olho muito o que está aparecendo aí, mas agora desbato o olho, eu vi alguém falar em juiz natural, de fato há um juiz natural para julgamento daquele que tem prerrogativa de foro. Mas parem de falar de foro privilegiado, a imprensa está não é privilégio. Eu gostei de escutar o Celso de Mello falar isso não é privilégio, é prerrogativa que decorre do efetivo exercício da função, prerrogativa de foro que decorre do efetivo exercício da função. E aí, gente, o que vai acontecer? O Supremo vai analisar se vai haver, primeiro ponto, se houve algum indício de crime praticado por alguém que tem prerrogativa, pela Dilma, por exemplo. Verificando esse indício, vai resolver se mantém tudo no Supremo ou se desmembra. Veja, a mulher e a filha do Eduardo Cunha, que gastaram, diz as investigações, supostamente dinheiro público para comprar bolsa de luxo, Chanel, Balenciaga, aquelas coisas finas, estão investigando. Quem tem prerrogativa de foro é o deputado federal, o Supremo manda desmembrar, e mandou as duas para o Sérgio Moro. É o que eu falo. Se comprovado essa suposta participação do Eduardo Cunha, agora é ação penal, para receber não sei quantos milhões, para favorecer posto de petróleo, não sei aonde,
ele coloca a filha no meio. Ah, meu Deus do céu. Eu não consigo. Deixa para outro negócio. Meus amigos, olha lá. Estou pegando aqui no nosso esquematizado. Aqui eu fiz na nossa edição, nós já comentamos aqui. Nós fiz um relatório dessa questão do desmembramento. Primeiro ponto, quero que você faça algumas questões rápidas sobre o desmembramento. Então, o que vai acontecer agora no julgamento de mérito? O Supremo vai discutir, primeiro, se houve prática de crime, por parte daqueles que têm prerrogativa. Segundo, vai discutir se houve essa prática, se fica tudo no Supremo ou se desmembra. O Lula, ele não tem prerrogativa de foro, porque o Lula não é ministro. Fique claro. Ah, mas o Lula está atuando como... O Lula não é ministro. A decisão, o ato que nomeou o Lula foi cassado pelo Gilmar. O Lula não é ministro. Se ele não é ministro, ele não tem prerrogativa de foro. Por isso, meus amigos, que eu achei muito estranho aquela decisão o parecer do PGR que diz, não, ele é ministro, mas manda para o Sérgio Moro. Na verdade, o que está valendo, na minha perspectiva, é a decisão do Gilmar, que anulou o ato. Está aqui, ó. Cadê? Cautelar do Gilmar. Eu vou ler o dispositivo. Suspendeu a eficácia da nomeação Lula. Olha lá. O ato da nomeação está sob júdice. Suspendeu o ato de nomeação. Ele não é ministro. Suspendeu o ato. Suspendeu, ele não é ministro. É como eu estou vendo. Então, se ele não é ministro, quem julga é o Moro. Então, o que vai discutir, mantida a decisão de que Lula não é ministro, porque se ele é ministro, fica no Supremo. E aí, na minha visão, o parecer da PGR não tem lógica. Não encontra feito na Constituição. É ministro, mas manda para o Sérgio Moro. Se é ministro, fica no Supremo. Na minha visão, é ministro. Se não é ministro, vai ter que decidir se desmembra ou não. E aí, vamos anotar algumas informações sobre esse desmembramento. Primeiro ponto, quero que anotem a súmula 704 do STF. Esta súmula 704, se quiserem anotar, alguém escreve aí súmula 704 do STF, diz que não viola, valeu Lu, as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão dos processos do Corréu ao foro por prerrogativa de um dos denunciados. Então, esse tem sido o entendimento do Supremo e aplica o 78, inciso 3 do Código de Processo Penal. Agora, existe o artigo 80 do Processo Penal, que eles até fizeram menção a ele, que diz facultada a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Artigo 80, exatamente, 78.3 do CPP e 80 do CPP. Aí, nós, no livro aqui, página 812, damos a informação que no mensalão o Supremo entendeu por bem manter os processos, devido ao devido processo legal e duração razoável, risco de decisões conciliáveis e complexidade da causa. Mas, em decisões recentes, o Supremo reafirma a jurisprudência de que a regra é a regra do desmembramento. Aliás, reafirmada no caso da senadora Gleice Hoffmann, está na mídia de hoje, ainda nos jornais, a senadora. No caso das filhas do Eduardo Cunha, que entraram com um agravo, na verdade um pedido para o ministro, aliás, com habeas corpus, para que o relator não mandasse elas para o Sérgio Moro, e a decisão de hoje do ministro Sérgio Mello foi não conheço, então elas estão com o Sérgio Moro. E vou ler o que dissemos no voto do ministro Barroso. Nesta linha, Barroso disse: o ministro Lewandowski, em suas manifestações recentes, tem sustentado que o desmembramento deve ocorrer a menos que a conduta dos agentes esteja imbricada de tal modo que torne por demais complexo individualizar a participação de cada um envolvidos. Então não tem qualquer lógica discutir imbricação entre compra supostamente do sítio em Atibaia. Aliás, abraço para a galera de Atibaia, que ficou muito brava
com essa história aí de Atibaia. Abraço mesmo de Atibaia, né? Grande cidade. Então, não tem nada, não tem imbricação a atuação da suposta investigação sobre Atibaia, sobre o apartamento, a cobertura lá no Guarujá e outras questões com a manifestação da Dilma, supostamente ao entregar o termo de posse e supostamente estar atrapalhando a investigação criminal. Então, as investigações que estão ocorrendo, que não tem qualquer imbricação, não tem por que ficar no Supremo. É o que o Fux falou e é o que deveria ter acontecido na minha visão. Então, eu vejo que todas essas questões que estão sob investigação não tem qualquer conexão com um suposto crime praticado pela Dilma, que não tem nenhuma relação ser praticado com essas outras tantas questões, tem que parar. Esta é a regra do desmembramento. E vamos falar mais aqui, ó. Ministro Barroso, inquérito 3515. Diz ele, a menos que haja risco de prejuízo relevante para a apuração de fatos investigados ou para a prestação jurisdicional, deve-se proceder ao desmembramento de investigação de processo já instaurado a fim de limitar a atuação do Supremo. Então veja, Theory, o próprio Theory, estou na página 813 do nosso esquematizado aí. Theory disse, também reforçando a regra para o desmembramento, estabeleceu, aspas, Theory Zavascki, é quem vai dar o voto nessa reclamação. A competência do Supremo é restrita e só em situações excepcionais, justificáveis por razões objetivas, é que se instala a competência no Supremo. Então vejam, a regra é o desmembramento. Apenas diante de situações excepcionalíssimas é que se decide por uma conveniência de manutenção daquele que tem prerrogativa e daquele que não tem prerrogativa. Diversas questões que estão sendo investigadas na justiça da Lava Jato não tem qualquer conexão, na minha não, me desculpem aí aqueles que eventualmente entendam diferente, eu não estou tendo qualquer posição partidária aqui, estou tentando analisar friamente isso, mas não tem qualquer relação, como disse esta frase do ministro Barroso, não estão imbricadas essas questões com aquelas que estão aí sob a suposta investigação de supostos crimes praticados pela Dilma e por aqueles que têm prerrogativa. Então, essa proposta de súmula com adendo da PGR se mostra interessante. Surgiu indícios de envolvimento da autoridade de crime, manda tudo para o Supremo. Mas ressalvam-se desta obrigação de mandar, o encontro fortuito de provas vinculadas do objeto da investigação ou da ação penal. Eu acho que quem tem que fazer essa análise é o juiz de primeira instância. Se o juiz não tem essa competência, eu estou... dizer o quê? Que aquilo que ele acha que não tem imbricação para ficar com ele, aí a gente esvazia o Supremo e vai pensar só que o Tribunal Superior é que tem esta competência. Claro que aquele que está numa situação como essa vai recorrer, vai com medidas, reclamação, habeas corpus, seja o que for, e o tribunal vai ter que apreciar. Então, vamos aguardar como caminha esta proposta de Supremo. Então, resumindo a história, primeiro ponto, não se decide sobre desmembramento. Segundo ponto, não se decidiu que o Sérgio Moro não julga mais o Lula. Não está decidido. Terceiro ponto, se quer discutir a questão se Lula é isso ou não. Na minha visão, Lula não é ministro em razão da decisão do Gilmar, que está intacta na minha visão. Terceiro ponto, o mérito vai discutir se, das investigações, se existe imbricação entre o suposto crime praticado pela Dilma, aqueles que têm prerrogativa, e aqueles que estavam sendo investigados na Lava Jato, que na minha visão não tem qualquer conexão que se supostamente praticou. O que a Dilma teria praticado de crime? Primeiro ponto, supostamente dizer que teria influência sobre algum ministro, teria influência sobre, supostamente, isso eles estão até descartando. Segundo ponto, e talvez o mais importante, é a questão do termo de posse. Agora, eles discutiram, levantaram se realmente esta prova do termo de posse vai ser lícita.
todos eles ali, todos eles não, mas estão sinalizando, a sinalização parece dizer que como já estava suspenso a ordem judicial, é que aquela prova da escuta, a última, talvez a mais importante, eu fico imaginando aquele que está na investigação, quando pega aquilo na mão, deve realmente ficar, meu Deus do céu, olha, e que pena que suspendemos a ordem judicial. Mas esta eu já tenho sinalizado, não havia ordem judicial. A tendência é o dizer que sem ordem judicial a prova é ilícita. Então, essa é a tendência. Então, esse trecho, né, esta questão, que é o que estaria eventualmente incriminando não, mas trazendo indícios de que a Dilma estaria favorecendo, pedindo a investigação criminal, isso me parece que o Supremo não vai considerar. Agora, tem outras escutas que são totalmente válidas, que fique claro aqui. Todas as outras escutas telefônicas são, na minha visão, válidas, lícitas. E o fato de ter o Sérgio Moro aberto o sigilo não torna ilícita as provas. Essa é uma outra questão. Abrir sigilo, a abertura do sigilo não unifica as provas. Não, elas estão preservadas, gente. Então, esse é um outro ponto importante. O Sérgio Moro até numa petição meio que pediu desculpas e tal, mas abrir o sigilo não torna a prova ilícita, que feita nos termos da lei perfeita. A prova anterior é perfeita. E tem várias conversas ali que eles vão ter que pensar, né? Quem é o tal do BC? Aí era o secretário eu achei que era quem é o motorista, sei lá, mas o secretário da dona Dilma, né? Meus amigos, então, vamos aguardar o que vai acontecer, cenas do próximo capítulo. Tá bem aí? Valeu? O que eu quero discutir com vocês num outro período, porque agora já é 00:12, é um tema que me colocaram via Twitter, é se o Eduardo Cunha pode assumir a presidência da República numa eventual sucessão, porque agora já é réu, hein? Então esse é um outro tema que eu vou deixar aí pra gente pensar, né? Se o Eduardo Cunha, sucessão do artigo 80, pode eventualmente assumir a presidência da República. Que se a Dilma sofre o processo de impeachment, eventualmente o Temer não assume, eu estou pensando em exageros aqui. Na linha sucessória seria o presidente da Câmara. Será que ele pode assumir? Esse é um grande tema. Tá bom? Estamos juntos aí? Quem está aí? Vamos falar hoje com meus amigos? Então nós estamos acabando a matéria agora é bate-papo para a gente conversar com a galera. Vamos lá. A Dana vamos lá. João Pessoa está na área. Por que Michel Temer não assumiria? Não estou dizendo que ele não vai assumir, porque a assunção na linha normal é do vice. Mas vamos imaginar que por algum motivo o vice não possa assumir. Vamos imaginar que o Michel Temer fique doente. Pelo amor de Deus, não quero mal de ninguém. Situações da vida podem acontecer. Ele ficou doente ou teve que viajar. Aí se a Dilma não está lá e o Temer não está lá, tem que assumir alguém. Porque o executivo não admite ficar sem comando. Não se admite a acefalia do Poder Executivo. Então, tem que assumir a ordem do artigo 80. O primeiro na ordem é o presidente da Câmara. Aí que vem a pergunta, ele pode assumir? Não estou dizendo que ele vai. Eu acho impossível o PMDB não querer assumir a presidência da República, né? Estou dizendo, por alguma situação, ele tenha que viajar, ou realmente uma situação de enfermidade, né? Pelo amor de Deus, sem querer o mal de ninguém. Estou falando tudo em tese aqui, tá bom? É um outro periscópio. Vamos falar sobre o artigo 80. Esse é um grande tema para a gente discutir. Tá bom, meus amigos? Flávio Dampa tá aí? Flávio Tenório? Cunha presidente? Como assim? Vamos lá. A PIT do Rio de Janeiro, Juazeiro do Norte, muito interessante. Vocês gostaram, gente? Foi legal hoje aí? Valeu? Dunga, impeachment do Dunga. Como que é? O negócio tá fácil não, né? Rômulo, Barba, Formosa, Análise. Gostaram? Foi bom o periscópio aí, gente? Tá dando para contribuir? Tá valendo a pena? Porque 00:15 tem 1000 pessoas aqui. Isso significa que eu tô muito feliz.
Já passamos de 72 mil pessoas. Paraíso Tocantins, Acre, professor, sim, foi ótimo, parabéns. André de Niterói, excelente. Maringá, Minas, show. Foda! Caraca, Jaçobaba, é nóis. Parabéns, Moro, presidente. Aliás, se o Moro sair presidente, o homem tá com a moral, hein? Não sei se é o caso. O que eu acho, o que o senhor acha do Bolsonaro? Não sei, preciso pensar. Pedrão da Natação, Mesquita, BH, Cuiabá. Vamos lá. Doido, deixa pra lá. Campinas na área. Bolso presidente, como assim? Goiás, dia da mentira. Dia 1º, hoje é dia 1º já, hein? Dia 1º de abril. Vocês pesquisam, fazem periscope porque o dia 1º de abril é o dia da mentira, né? Vamos lá, Rui de Curitiba, Lula poderia assumir a presidência caso haja novas eleições. Gente, o Lula ainda, que fique claro, o Lula ainda é investigado. Lula não é réu em ação penal. Lula não foi condenado. Lula não está com o direito político suspenso. Lula ainda não se enquadra na lei da ficha suja. Então, portanto, Lula ainda pode ser presidente. Ser candidato. Não sei se ele ganharia. Não sei, não vou querer falar sobre política. O Lula é muito bom. O Lula é muito bom de oratória. O homem, ele tem realmente é admirável. Né? Bom, Pedro Táxi, guarde esse nome, gente. É um cara que eu boto minhas fichas aí que o Pedro Táxi ainda tem chance de sair para presidente da República. Esse é um cara que eu tenho muita admiração. Era um procurador da República, se largou tudo para ser senador da República, e hoje é o governador do estado, Mato Grosso, com aceitação de quase 80%. Não é um cara totalmente isento de tudo, cara totalmente íntegro, não é os que já estão aí, é o novo, né? Então eu acredito que se sai o nome desse para presidente, o negócio balança, é impressionante o que pode acontecer. Então, vamos ver. A turma do direito aí já ouviu falar do Pedro Táxi. Ele é um cara que eu não tenho dúvida que, numa situação de crise, o que é que o Barroso falou, que está na capa de todos os jornais. Barroso falando, né? Aonde estamos, né? Quem vai sobrar se Dilma cair? Quem é que vai entrar? Ele deu a entender assim, né? Realmente ainda não tem alcance nacional, estou dizendo, mas é que ele tem que ter um partido por trás da alcance. Agora, lançar alguém. A Dilma também não tinha alcance nacional nenhum. Quem era a Dilma? É aquela que o Lula mandou votar. Quem era Pita, quem mandaram votar nele, e a turma votou, né? Então a Dilma só votaram nela porque o Lula mandou, é isso. E a política às vezes funciona assim, gente. Então, muita gente não tem dimensão hoje, mas a dimensão se faz. Numa eleição, o Enéas se elegeu com 1 minuto, sei lá, com quantos segundos, o homem se elegeu com a maior votação histórica e levou 6 candidatos, 300 votos do Prona para a Câmara dos Deputados. Então, Tiririca, presidente. O Tiririca, se quer saber, o Tiririca é um dos que teve uma maior aprovação, um dos que mais trabalhou aí no parlamento. Então, mas Lenza, presidente, jamais. Eu jamais iria como presidente da República. Meu trabalho é outro, né? Peixe, vamos lá. Hoje não tem candidato expressivo para a presidência. Natal na área. Tiririca é foda. Tiririca. Lenza, senador também não. Londrina na área, Lenzão. Londrina, Rogério de Londrina. Romário tem trabalhado bastante aí também. O Rio Grande do Sul agradece. Médulo. Senador é uma boa, governo não tem candidato para a presidência. Lenza do Supremo, eu tô olhando por aqui, no meu mundo aqui, não penso nisso não. Espírito Santo, não vai ter golpe. Aliás, fique claro, impeachment não é golpe. Que fique claro isso. É claro que tem que ter momentos e aí vamos aguardar aí, né? A OAB está sendo criticada, né? Estão até hoje tentando um projeto de lei para que o presidente da OAB seja eleito agora. Então, tá uma loucura. Como disse o ministro Barroso, um fla-flu, né? Eu vou trazer aqui
é uma reportagem que me chamou muita atenção, de uma médica, aí foi demais. Disse que não ia atender o filho da moça porque descobriu que a moça era petista. E o negócio tá demais, gente. Isso não pode acontecer. O pior cenário é essa polarização. A moça não vai atender a criança porque ela é filha de petista. Isso foi inaceitável. Tá por aí nas redes sociais, vocês vejam isso aí. Isso, né? Mas meio sensacionalista. Eu vi, realmente eu vi. Eu posso estar sendo errado aí. Eu tenho na imprensa. Eu não fui a fundo, confesso. Mas se realmente é isso, se o motivo é esse, aí é demais. Eu escutei na imprensa. A imprensa realmente é sensacionalista em algumas situações. Não sei se esse é o motivo. Tanto é que nem deu na mulher aí para não complicar aí para a mulher, pelo amor de Deus. Mas sabe qual foi o motivo? A polarização é um problema muito complicado, né? Porque aí você não tem... É horrível. O melhor de tudo seria se o povo estivesse unido contra uma coisa só. Isso seria o ideal. Se o povo estivesse unido contra a corrupção. Não é PT, não é coxinha versus petralha. O povo teria que estar unido contra a corrupção. Isso contra a... Eu vou pegar... Será onde eu pus o negócio aqui? Onde eu pus? Uma frase... Cadê o negócio? Deixa eu ver se eu... Mas é uma passagem do Michel de Mello. Diz o seguinte... quando ele fala a corrupção, Michel de Mello, impregnou-se profundamente tecido na intimidade de algumas agremiações partidárias e das instituições estatais. Contaminou o aparelho de Estado, transformando-se em método de ação governamental e caracterizando como uma conduta administrativa endêmica, em claro e preocupante de degradação da própria dignidade da atividade política, reduzida por esses agentes criminosos ao plano subalterno da delinquência institucional. Então, o inquérito 3983, Michel de Mello. Então, o ponto é esse, o povo tem que lutar, não é contra PT, contra PMDB, PSD, não é isso, é contra a corrupção, o desvio de dinheiro público, que poderia ser esse país o país mais rico do mundo, é esse o ponto. E que essa pouca vergonha de dinheiro público, isso é inaceitável, desviar bilhões, milhões esse lava-jato de dinheiro público, é inaceitável, né? Propina para lado, isso é inaceitável. Agora, não está provando. Como não está provando? Está provando tudo isso aí, gente. O Mensalão já provou. Peixe pequeno perto do Petrolão. Mensalão é peixe pequenininho perto do Petrolão. O dinheiro é muito maior. Isso é frase do Gilmar. Não sou eu que o Gilmar está dizendo. Então, meus amigos, o problema é esse, né? Que se todo mundo se unisse, não para bandeira vermelha e bandeira... Não é isso. É lutar contra a corrupção. Não é PT, é contra a corrupção de tudo, de todos. É esse o ponto. Esse é o ponto. E aí o país seria muito melhor, não tenho dúvida que esse país seria muito rico e que não teria esse problema, que não teria esse risco de problema de saúde, problema de pessoa morrendo em fila de hospital, problema de segurança. Esse é o problema. Quantos milhões gastaram que podia estar sendo em educação, em hospital? Esse é um problema muito maior, meus amigos. Então, que pare essa polarização. Não é por aí. Bom, beleza, galerinha. Então, acho que é isso, né? Já meia-noite e 25, vocês vão dormir já? Eu não vou dormir. Depois de da galera aí, 1.000 pessoas ao vivo, isso é impressionante, isso, a gente não dá pra mim agora. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tô lançando aí um outro periscope, que é o artigo 80, discutiu o Eduardo Cunha aí com vocês, e nós vamos falando, tá bom? Ó, derrubamos a audiência da Globo, é isso aí, porque Big Brother não tá com nada, né? Não tem gente que gosta de Big Brother, a gente tem que respeitar, mas a audiência da Globo tem que quebrar, né? Porque a gente tem que falar de coisa, né? Big Brother não, gente, não dá, pelo amor de Deus, mas tudo bem. A magistratura de São Paulo é um problema sério, a juíza lá, mas tem um monte de tema. Então nós vamos falando, estamos trabalhando aqui, né? Um monte de assunto.
Semana que vem, São Luís do Maranhão. Dia 14, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tá na área aí? Eu vi alguém de Ribeirão aí, comentou. É nóis. Show do Lenza. Lenza para presidente. Rio de Janeiro, 4 de junho. Brilhante. Governador Valadares. Responsabilidade fiscal. Brasília quando? Brasília não tem. Belém não rola. Belém. Obrigado. Gente, mas é isso aí. BH. Bom, falando, nós estamos juntos aí, eu vou divulgando aí, nós estamos juntos para próximo, o livro, atualização, estamos trabalhando. Eu achei que em abril, não vai sair em abril não vai dar, gente, porque tem muito assunto, né? Tô ainda trabalhando, em abril não vai sair. A edição que a gente está no mercado, ela foi fechada em julho, tem muita... Todo esse assunto que eu falei hoje está lá na página 811 a 813, essa questão do desmembramento, tá perfeito. Beleza, gente? Então... vamos trabalhar, né? Tamo juntos aí. Muito obrigado pela atenção, pela audiência dos meus amigos. Amanhã tem scope? Vamos ver. Eu quero falar do artigo 80. Eu quero falar do Eduardo Cunha, né? Se ele vai poder assumir como presidente ou não. Bom, crime de responsabilidade, aí a gente tem que falar, discutir, analisar. Eles estão discutindo aí, pedaladas cais, e há um outro pedido da OAB, né? Então a gente tem que discutir, vamos ver. Agora aqui, deixa eu deixar a minha impressão aqui, gente. O impeachment, não adianta querer forçar muito a questão de prova, e o Supremo já falou que não vai entrar no mérito disso, hein? A questão é muito mais política do que técnica. Fique essa informação para vocês. E a Dilma está perdendo apoio político. Então, é muito mais político impeachment do que técnico. E com a Dilma perdendo o apoio do PMDB, aí com essa debandada de partido, a questão fragiliza ela. Então, fiquem aí acompanhando. Veja aí, os artistas estão apoiando a Dilma. Então, né, a situação é muito mais política agora. É político o negócio. E o Supremo, eu vou bater nisso. O Supremo eu acho muito difícil, quase impossível entrar numa análise técnica, né, política. E não tem como ele politicamente. O parlamentar vai dizer sim ou não, 2/3, sim ou não, condena ou não condena. Então não vai entrar na questão de mérito. Não vai, gente. Então é isso que é muito mais a questão de apoio político. Então vamos acompanhar, né? Valeu, Paracatu na área, né? Vamos falando, galera. Obrigado, tamo juntos. Eu não pus música, que eu tava sem saber que música eu ia colocar, mas a gente volta por música aí nos nossos periscopes. Valeu, estamos juntos. Obrigado pela companhia. 00:30. Vamos dormir, galerinha. Até mais.